Olá amigos, 21 de agosto de 2014, a voz do Brasil pela vida. Eu lhes peço que tomem conhecimento de uma matéria muito bem articulada de Taiguara Fernandes de Souza. Nós vamos mostrar o link aqui, sob o título de Os Marxistas e a Imbecilização do Homem, a Psicopolítica. O artigo é baseado em um livro muito importante, embora ultimamente meio esquecido, Psicopolítica, Técnica de Lavagem Cerebral, publicado em 1966. Nesse texto, e no livro, o texto evidentemente é um resumo, o autor nos chama a atenção do processo vivido no Brasil, daquilo que vivemos no Brasil, que o atual poder, que nós devemos derrubar nas urnas, pelo processo pacífico, manso, institucional, constitucional agora em dezembro, vem fazendo ou tentando fazer com a população brasileira. Um trecho bem contundente do trabalho nos lembra de que aqui no nosso país, o marxismo cultural, gramscista, portanto, tem tido muito sucesso, e principalmente desde o maligno governo do presidente da República passado, cujo nome é bom nem citar, faz largo uso da psicopolítica e da lavagem cerebral para fazer derrocar os valores mais caros da nossa nação, e eu me permito dizer, de todas as nações civilizadas. O ativismo gay abertamente declarado no governo federal, o abortismo mais do que explícito, o ódio à família, que é a base da sociedade, segundo a Constituição, a ridicularização do cristianismo e, pior, com a conivência de amplos setores eclesiásticos até, instalados na CNBB, ligados à teologia da libertação, produzindo um fenômeno desejado. E lembrando sempre, como eu lembro, a obra de George Orwell, 1984, o grande lema, um dos 3 lemas do poder, lá examinado naquela obra de aparente ficção, que é exatamente esse: ignorância é força. Produzindo, portanto, a imbecilização, procurando produzir, massificar o fenômeno da imbecilização da população brasileira, manipulando os homens, domesticando os brasileiros, tratando-os como animais puxados por uma coleira. Eu não diria coleira, eu diria uma canga ao pescoço, marionetes obedientes às intenções mais sórdidas desse poder. E não é só no Brasil, porque no cenário internacional nós temos uma entidade que se dedica exatamente a fazer prosperar e a vitória da revolução cultural no mundo, e essa é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Numa reunião de 8 de agosto, como se não tratassem de um assunto de tanta importância, a senhora Funzile Mlambo-Nguka, que é a chefe da agência da ONU para as mulheres, e o senhor Ivan Simonovic, que é o segundo da estrutura de direitos humanos lá da ONU, não por acaso associados, deram a conhecer à Assembleia Geral uma diretiva isoladamente tomada por iniciativa própria pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, no sentido de pressionar os países que sofrem efeitos de guerras e catástrofes internas ligadas a movimentos revolucionários, mesmo tendo em suas legislações a proibição do aborto, de impor que esses países mudem as suas leis e passam a permitir o aborto sob aparente propósito de direitos das mulheres que são violadas frequentemente nessas zonas de guerra. São violentadas, são estupradas frequentemente nessas zonas de guerra. E, consequentemente, dando uma capa solerte de direitos humanos, uma aparência solerte de direitos humanos
há uma técnica de aproveitamento da imbecilização a que se refere Itaiguara para produzir efeitos nos países afetados por essas guerras internas ou então por guerras declaradas entre vizinhos. É maligno esse procedimento do secretário-geral da ONU de aproveitar-se de uma situação que deve ser combatida com o esforço de todas as nações, que é de erradicar as guerras, para tentar impor sob uma capa, sob um manto humanitário, a tragédia, a desgraça da chacina de inocentes no ventre materno. Só pode ter inspiração satânica uma coisa dessas, como nós comentamos aqui recentemente. Mas esse é o processo de tentativa de manipulação, de lavagem cerebral, de imbecilização coletiva que se refere a Itaiguara, produzido não no Brasil, mas produzido em escala mundial, por uma organização de Nações Unidas que vai se tornando, como alguém já disse, profundamente imoral num mundo imoral. E é contra esse poder que nós lutamos e temos o dever de continuar a lutar. No plano político, derrubando o atual poder pelas urnas e levando aos setores de mando político pessoas capacitadas a lutar pela vida. Temos falado aqui da candidatura do professor Hermes Neri, por São Paulo, do Partido Humanista da Solidariedade, número 3155. Temos recomendado essa candidatura. Senhoras e senhores, vamos divulgar o link de um pronunciamento feito pelo professor Hermes Neri no dia 5 de agosto passado, perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Peço-lhes que assistam ao filme, observem o domínio da matéria, no caso o decreto soviético, que faz parte desse processo todo de revolução granchista de Dilma Rousseff. Observem o domínio da matéria, observem a tranquilidade, observem a articulação desse ilustre combatente pela causa da vida. E irão se convencendo cada vez mais de que merece ele a sua confiança para uma cadeira na Câmara Federal, onde nós precisamos de combatentes na seara política para impedir que prospere a cultura da morte em nosso país. Aborto é homicídio qualificado, a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.